Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, mais uma tarde da educação continuada da nossa equipe Ama Ler. Então, sejam todos bem-vindos, tá? E hoje nós temos a honra de ter aqui duas pessoas incríveis, e talvez o Dr. Rafael e a Jaque consigam entrar também, tiveram imprevisto, mas assim, a nossa gratidão, Gustavo, ao Simonei, porque a gente sabe que a agenda de vocês é corrida, já vi assim os próximos eventos que vocês vão estar participando, mas muito, muito obrigada, porque a gente usa os produtos da Quincopato, a gente ama e a gente sim quer levar para muitas, muitas pessoas. E a gente sabe que a nossa equipe de mais de 2.000 pessoas que a gente tem espalhadas pelo mundo, nós estamos em 18 países. Essas pessoas que estão com a gente, elas estão porque elas gostam de coisas naturais, elas priorizam coisas naturais, né? Então, eu vou deixar, Gustavo, que você e o Simonei se apresentem. Eu acho que vai ter uma apresentação melhor, né? Então, pessoal, o Gustavo, ele é o presidente da Quincopato aqui no Brasil, tá? Sempre que vocês tiverem a oportunidade de estar num evento presencial, estejam. É muito bom da gente se aprofundar e saber de toda a história. O Simonei também, um especialista da Keikopato, que está aqui com a gente hoje também e vão compartilhar o conhecimento que eles têm desse mundo, né, dessa terapia natural, dessa tecnologia, né, que eles trazem e que nós somos apaixonados. Gustavo, Simonei com vocês. Muito Muito obrigada. bem, Adriana. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer por essa oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui conectado. Já vi muito falar aí com a Adriana, com a Maria Alice, com algumas que eu já conheci pessoalmente. A Gilda também esteve conosco ali em Dayal. Diversas, não vou citar todas, senão vou acabar esquecendo algumas pessoas. Esteve conectada ali com a gente em treinamentos presenciais. Então é uma grande honra estar aqui junto com vocês, na equipe Dr. Rafael, doutora Jaqueline. E eu gostei muito desse termo. Talvez não vou me lembrar exatamente que a Adriana acabou de usar, né? Desse aprendizado continuado, né? De a gente continuar aprendendo. Fantástico isso. Esse é um dos lemas da nossa empresa, tá? Nós temos hoje uma escola de treinadores para formar pessoas, formar treinadores, para desenvolver não apenas a parte profissional, a parte financeira, que é muito importante, sim, mas não é o suficiente. Então, nós temos uma filosofia, quando a nossa empresa chega do Japão para o Brasil, ela traz uma filosofia com ela que até hoje nós utilizamos junto com os nossos líderes, nossos parceiros de negócio, nossos clientes, quando a gente tem a oportunidade de levar isso, nossos colaboradores, que é a filosofia da Cinco Saúde. Nós falamos que um ser humano de sucesso não é um sucesso apenas financeiro, porque a gente sabe que se a pessoa foca só nisso, quantas pessoas a gente vê muito bem financeiramente, mas doente fisicamente, doente espiritualmente, muitas vezes com problemas na família. Então, por isso que nós trabalhamos o equilíbrio das cinco saúdes, né? Então, a primeira saúde é espiritual, depois vem a saúde física, a saúde familiar, a saúde social e, por fim, a saúde financeira. Então, são essas cinco que nós trabalhamos. Então, é algo que vale muito a pena você continuar esse aprendizado. Então, nós, como treinadores, estamos aprendendo constantemente com todas as pessoas em contato, inclusive aqui na nossa live. E também eu quero até trazer, já aproveitar para deixar um convite ali antecipado para vocês. Eu sei que tem gente do Brasil todo, até mesmo fora do país, mas existe um treinamento que essa escola ministra, que ela é 100% voltada para o ser humano, tá? Ela não é desenvolvida para você aprender sobre foto, aprender sobre vendas, não, é para você se desenvolver como ser humano. Esse treinamento chama-se Silver Training. É um treinamento de 2 dias. Eu falo isso porque a Adriana comenta sobre a nossa pontualidade. E realmente, nós, como uma empresa japonesa, nós gostamos muito disso, mas para esse treinamento específico é algo assim que é crucial. Ele começa às 8h59, tá? Não é 9 horas, nem 9h01, nem 8h58. 8h59 ele inicia e são 2 dias 100% voltado para o ser humano, principalmente para âncoras, bloqueios que você tem. Muitas vezes você consegue fazer alguma coisa, mas você não tem a sua realização e você não entende o porquê. Nós chamamos lá do obscuro, né? E vai acontecer esse treinamento no mês de maio, provavelmente em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
Então, assim que sair as artes, vocês já estão sabendo antecipado aí, é um treinamento que ele tem o objetivo de sair a custo zero, porque todo o valor que você investir nesse treinamento vai vir em produtos como subsídio, então você vai vender esse produto e vai sair 0 a 0 esse treinamento, mas é um treinamento de vagas limitadas, né? A gente vai trabalhar com diversas lideranças, tá bom? Mas antes de eu dar continuidade na nossa conversa, apresentar um pouquinho da nossa empresa e falar hoje de produtos, eu quero apresentar também um grande treinador que é membro dessa escola, que está aqui com a gente lado a lado, que vai estar compartilhando bastante conteúdo, uma pessoa que vocês também podem ter bastante acesso, que é nosso querido Simonei Nogueira, de Santa Catarina também, mas tem equipe, rede no Brasil todo, um grande especialista, depois vai falar um pouco com vocês da parte de foto, mas para ele dar um oi para vocês aí antes de a gente dar início, tá bom? Simonei, tá contigo aí. Perfeito aí, Gustavo, Adriana, Maria Helena e toda a equipe que faz presente aí. Como bem mencionado com o Gustavo, tem algumas pessoas aí que a gente já teve algum contato presencial. E com certeza é isso. Nosso objetivo sempre é estar junto para nós dividir para somar. Quando a gente divide para somar, a equipe toda cresce junto. E essa forma, Adriana, quero até elogiar pela atitude de você ter esse start aí, embora já tenha outras palestras e treinamentos como esse que estão acontecendo. Então, isso com certeza você vai estar dando um amparo muito bom para a sua equipe e com certeza todos vão crescer junto e contando sempre junto com o apoio da empresa, isso soma muito porque o conhecimento que a gente vai adquirindo, com certeza, ele sempre vem agregar naquilo que a gente vai levar para as pessoas, como bem mencionado o Gustavo aí, as 5 Saúde, é importante a gente estar nessa sequência e com certeza esse evento vai ficar marcado aí, tá bom? Gratidão aí, tamo junto, vamos lá. Muito bem, pessoal. Então vamos dar início na nossa conversa para a gente hoje. Eu quero dividir ela em duas etapas, tá? Primeira etapa a gente vai falar rapidamente para conhecer um pouco mais sobre a empresa aqui em Copata. E a segunda etapa a gente entrar um pouco na linha de produtos, terapias, tecnologias, esse mundo fóton que nós temos. E aí, quem tiver dúvidas, perguntas, por favor, fique à vontade para deixar no nosso chat por escrito, que a gente procura depois um momento ali para a gente poder estar compartilhando, a gente poder estar respondendo essas perguntas. Talvez se não der na nossa live de hoje, a gente responde através de um áudio, de uma mensagem, a gente está sempre ali trabalhando, mas se surgir alguma dúvida, coloca ali no nosso chat, por gentileza. E aí, como objetivo, vamos trabalhar ali por volta de umas 4h30, tá bom? Então temos ali 1 hora e 20 para a gente poder ter conteúdo. Se passar um pouquinho, tudo bem. Mas esse é o nosso objetivo para a gente conseguir passar o máximo de conteúdo para vocês que estão aqui, parabenizando a todos em busca de conhecimento, né? Então, como a Adriana muito bem falou, Kenkopato, né? Kenkopato é uma empresa já de bastante tempo de Brasil, tem mais de 40 anos no Brasil, mas essa empresa ela não começa no Brasil, ela começa no Japão. E ela tem uma filosofia de trabalhar e de desenvolver tecnologias que é a mesma filosofia até hoje, 2026. Então, imagina que começa em 1975 com um conceito e 2026 permanece o mesmo conceito. Fala, Gustavo, como é que é possível? Como é que é possível hoje, com tanto avanço tecnológico, com inteligência artificial? Olha nós aqui conversando com pessoas de todo lugar desse planeta, onde já quem pensou um negócio desse talvez há 15 anos atrás, e como que mantém uma mesma filosofia, né, com tanta evolução? E vocês vão entender o porquê e por que que isso vai se perdurar por muitos e muitos anos, inclusive completando a missão da nossa empresa, que é fazer o seu primeiro centenário, né? Fazer 100 anos de empresa. Então temos aí um bom chão para trabalhar e desenvolver juntos. Então, essa nossa empresa, ela começa no Japão com essa filosofia, e aí, no Japão, teve-se uma explosão, digamos assim, em faturamento, em crescimento, depois começa a espalhar por países ali na parte oriental, na Ásia principalmente, e aí essa empresa decide fazer uma expansão fora da Ásia. E aí ela tinha vários países na década de 80, países de primeiro mundo, né? Estados Unidos, Alemanha, Espanha, e ela decidiu o Brasil em primeiro país de expansão. Por que será que ela decidiu na década de 80 o Brasil em vez desses outros países que economicamente estava bem acima, né? Porque até hoje, tá? E desde aquela época até hoje, o Brasil é o país com maior nação japonesa depois do Japão. Então eles pensaram assim, meu, como é um conceito totalmente diferente de tecnologia,
Se os brasileiros não adquirirem, não quiserem comprar esse tipo de produto, pelo menos a nação nipônica vai estar lá e vão conseguir vender bem. Mas muito pelo contrário, os brasileiros, nós adoramos os produtos, né? Como a própria Adriana já falou no relato dela, né? De pais, sogra, maridos, enfim, já usuários de produtos da Kenkopato. Então o Brasil explodiu e do Brasil abriu vários países do mundo, tá? E chega na década de 90, depois dessa grande expansão, diversos países desenvolvendo, essa multinacional japonesa, ela toma uma decisão. Ela fala assim, nossa, cada país, esses países precisam se nacionalizar. Claro que aqui vem uma longa história, que hoje a gente não tem o tempo para entrar em todos esses detalhes, mas ela precisava se nacionalizar para ter uma gestão do próprio país, né? A gente costuma brincar que é o seguinte, no Japão, principalmente naquela época, existe um termo dele chamado deflação. O que é deflação? Se você deixa o dinheiro lá no banco, você não recebe juros, pelo contrário, você acaba perdendo este valor. Quando eles chegam para o Brasil, e alguns viveram nessa época, era totalmente ao contrário, né? Era inflações galopantes. Todo dia mudava preço das coisas, mês a mês. Então, como é que uma empresa japonesa vai conseguir fazer uma gestão de um país de uma forma completamente diferente? Então, por isso que começou a ter essas necessidades de nacionalizar. Só que naquela época, toda a diretoria era japonesa, veio do Japão. Apenas tinha um diretor brasileiro, descendente de japonês, mas brasileiro, chamado Sérgio Kozuka, meu pai. Então, meu pai era diretor dessa multinacional desde que ela chega no Brasil. Ele trabalha junto com meu avô, que é Dichan em japonês. Eles trabalharam dentro dessa multinacional. Foi quando ele conversou com o presidente do Japão, que é o Masuda, e assume o grupo Kenkopato aqui no Brasil. Então, desde a década de 90, a família Kozuka assume o grupo Kenkopato através do meu avô, através do meu pai, junto com o irmão dele também, que é o Renato Kotsuka, e nós viemos tocando os negócios, permanecendo com essa mesma filosofia, com esse mesmo conceito. Claro que nós temos que entender que, imagina que essa empresa, essa multinacional, vamos dar só um exemplo, colocando essas devidas proporções, seja uma Toyota, tá? Então imagina que a Toyota é a empresa que está aqui no Brasil. E aí depois a sua família passa a assumir a Toyota. Será que a sua família, minha família, tem a mesma estrutura financeira de uma multinacional desse tamanho? Na época não se tinha. Então, por isso que a Kenkopato, ela teve que se reconstruir desse trabalho. Então, como a Adriana muito bem disse, muita gente ainda não conhece a Kenkopato. Então, ela teve esse grande volume lá no seu início no Brasil e depois ela teve essa redução da propagação da marca dela, porque a família não tinha a mesma condição financeira em que a Kenkopato tinha como multinacional. Mas 2026 a gente vive um outro momento. Então hoje nós estamos com uma grande estrutura, muita gente conhecendo o Kenkopato, e é o grande momento de você ser um usuário do produto Kenkopato, mas também para quem se interessa ser um parceiro da Kenkopato, como a Maria Alice, como a Adriana e outros parceiros que nós temos, porque é uma empresa de uma marca muito conhecida, muito forte, mas ainda que as pessoas não conhecem o produto. Então, com uma grande oportunidade para as pessoas realmente conhecer. Então, essa nossa empresa vem tocando. Quando chega em 2011, graças a Deus, a empresa estava muito bem estruturada. E aí, meu pai, aos 40 anos de idade, ele toma a decisão em que ele fala, olha, aos 50 eu quero me aposentar do negócio Kenkopato. Temos outros negócios, mas da Kenkopato eu quero sair do campo, eu quero deixar de fazer. Então, para isso, começou um processo sucessório, onde entra a figura minha, do meu irmão, Lucas, e do meu primo, Bruno. Então, para nós da Kenkopato, nunca foi uma obrigação desenvolver. Nós temos um primo, que é o Vini. Então, ele também é dono da empresa, mas ele não tem a sucessão, ele não trabalha dentro da empresa, mostrando que teve todo o apoio da família, né? Então, nós entramos com 16 anos de idade, fomos para o chão de fábrica da nossa empresa, ficamos ali 2 anos passando o chão de fábrica e 5 anos rodando todos os departamentos da empresa, comercial, fiscal, financeiro, expedição, administrativo, tudo que é necessário, porque nós temos colaboradores, para vocês terem ideia, semana passada tivemos uma festa de confraternização, todos os funcionários internos, nós temos colaboradores completando 25 anos de casa, 30 anos de casa. Como é que vai chegar uma meninada ali querendo mostrar que agora eu vou gerenciar, agora eu vou ser diretor? De jeito nenhum. Nós temos que aprender muito, e aprendemos muito com essa nossa equipe, até a gente ter a capacidade de gerenciar e tocar as empresas. Então foi isso que aconteceu. De 2011 a 2018 foi esse momento de preparo, e aí 2018 onde teve essa transição. Meu pai e meu tio
foi para o conselho da empresa e nós, da nova geração, eu, meu irmão, meu primo, assumimos o grupo Kenkopato. E ali nós vimos, olha, hoje, graças a Deus, é um outro momento que a gente vive. Porque hoje nós temos estrutura própria de fábrica, filiais espalhadas pelo país, nós temos em Belém, Caruaru, Brasília, Chapecó, Maringá, enfim, espalhados por todo o país e com uma meninada com sangue para poder fazer essa expansão, levar a marca Kenkopato, essas terapias, esse conceito que ajuda muita gente. E aí a gente começa um processo de expansão desde então, e foram os anos que a Kenkopato mais cresce desde que a família Kozuka assumiu. Então, para vocês começarem a entender um pouco da empresa, né? Então, se você vai consumir um produto de uma empresa, a empresa tem que ser idônea, a empresa tem que ser séria, a empresa tem que entregar, e não adianta o dono da empresa, como a minha posição, o presidente da empresa, falar. Não. O que adianta é você analisar o histórico da empresa. Então, vocês têm aqui no Brasil 40 anos para ver, e todo mundo aqui, ou a maioria que vive ou viveu no Brasil, sabe como é que é o desafio do empresário no Brasil. E uma empresa está há 40 anos no Brasil, passou por muitas situações e com muita força, porque tem um time, uma equipe, tem pessoas, líderes em conjunto com a gente que deixa essa força toda. E agora, entrando um pouco agora na parte dos produtos, que nós vamos conversar bastante hoje, o que acontece? Essa filosofia. Qual que é a filosofia da Kenkopato? A Kenkopato, ela desenvolve tecnologias. Essa é a nossa filosofia. Desenvolver tecnologias. Mas tecnologias para quê, Gustavo? Para o maior patrimônio do ser humano. Na opinião, se eu fosse perguntar aqui para todo mundo, qual que é o seu maior patrimônio? A resposta, eu tenho quase certeza que vai ser unânime, 100%, é a nossa saúde. Ninguém vai falar que é o carro, ninguém vai falar que é a casa, ninguém vai falar... Porque sem a saúde, a gente não consegue fazer nada. Sem saúde, a gente não consegue cuidar da família. Sem saúde, a gente não consegue trabalhar. Sem saúde, a gente não tem nada para fazer. Então, é isso que a Kenkopato faz. Desenvolve tecnologias voltadas para a área da saúde, para a nossa saúde. Só que a Kenkopato, essa filosofia dela, ela olhou para a saúde de uma maneira diferente. Por quê? O que ela analisou? Isso, como eu disse, há mais de 40 anos atrás, 50 anos atrás. Olha, se a gente analisar nos últimos 50 anos, a tecnologia em geral, ela evoluiu, ela cresceu, ela se desenvolveu? Se eu fosse fazer essa pergunta para vocês, com certeza, né? Todo mundo ia falar. Por quê? Eu costumo brincar, alguns são mais jovens há mais tempo do que eu, né? Então, alguns falam assim: olha, Gustavo, meu tio falou assim para mim, eu cheguei a trocar uma linha telefônica num terreno. Pô, isso não entra na minha cabeça, porque quanto que custa uma linha telefônica hoje, né? Você pode comprar um chip por 10, 15 reais. Como é que troca num terreno? E não estou falando nem de 30 anos atrás. Então, realmente, hoje a tecnologia é muito evoluída. Com o nosso celular, a gente liga, a gente assiste filme, a gente escuta música, a gente faz um monte de coisa, estamos conectados aqui. Então, nós tínhamos até um líder que falava assim, que eu acho interessante. Você pode ligar numa videochamada, eu mostro o pôr do sol para uma pessoa aqui e uma pessoa lá do outro lado do mundo mostra a lua nascendo lá. Então, realmente, acho que todo mundo concorda comigo que a tecnologia evoluiu muito. E os japoneses analisaram isso. E aí eles continuaram analisando e viu que é o seguinte, a medicina evoluiu nos últimos 50 anos? Evoluiu muito. Né? Hoje a gente tem médicos que nem tocam no paciente para fazer o procedimento cirúrgico. Questão de robôs, laser. Então o japonês refletiu, poxa, se a medicina melhorou tanto, se a tecnologia melhorou tanto, o que é para acontecer com as doenças do ser humano? É para diminuir, porque o ser humano tem mais acesso a essas informações. A pergunta é, nos últimos 50 anos, as doenças diminuíram, na opinião de vocês? Não, né? Pelo contrário, só aumentou. Então, se você parar para perguntar aí, quando você era criança, falava bastante em casa de fibromialgia? Não, né? Nem sabia o que era. Depressão, dificilmente escutava. Câncer. Eu lembro que eu era criança, falava, a gente não podia falar essa palavra em casa, era doença ruim, batia na madeira. E hoje em dia, quem que não conhece alguém que tem uma dor crônica, uma diabetes, um colesterol, um problema de saúde? E o japonês fez essa pergunta, mas por que que isso está acontecendo? Por que que se as tecnologias evoluiu tanto, a medicina evoluiu tanto, por que que as doenças não diminuíram? Pelo contrário, só aumentam. E aí, ele começa a descobrir, a desenvolver essas descobertas. Que é muito simples. Muitos podem falar, poxa, Gustavo, a nossa alimentação mudou hoje. Com certeza. Hoje um frango leva o quê? 40, 45 dias para crescer? E quando vocês eram mais jovens, alguns aí que vieram talvez da roça, era 6 meses, 8 meses, né? Então, realmente, a nossa alimentação mudou. Hoje o nosso trabalho é muito mais estressante, né? Porque a gente vai dormir
com esse carinha aqui do lado da cama, vendo o WhatsApp, respondendo o cliente. A gente acorda, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai pegar isso aqui para ver como é que tá. Então a gente é muito conectado. Antigamente não, era 6 horas da tarde e acabou o serviço. Ia cuidar de casa até outro dia. Mas o japonês ele fez um grande resumo de tudo isso. Ele fala o seguinte, olha, antes de ser um ser humano, nós somos uns seres animais, concorda? Mamíferos. E aonde que o animal vive? Na natureza. O que acontece com o ser humano nos últimos 50 anos? Se eu tivesse numa grande sala com vocês, que estamos aqui bem conectados, eu fosse perguntar assim para vocês, pessoal, quem aqui nasceu ou cresceu na roça? Eu diria que uns 70% ia levantar a mão para mim. Porque ou eram crianças, cresceram, ou nasceram, ou os pais cresceram na roça. Aí eu faço a pergunta, hoje em dia, 2026, quem é que vive na roça? Talvez na nossa sala ia ter uma, duas pessoas. E realmente isso que acontece com o ser humano. Então, quando nós éramos crianças, na época dos nossos pais, se andava descalço, pisava na terra, não pisava? Tomava banho de rio, subia em árvore, ia trabalhar muitas vezes na lavoura, ou ia trabalhar na criação, e ficava debaixo de sol. Então, o contato com a natureza, o convívio com a natureza era algo natural. Ninguém tirava um tempo para ficar na natureza, não. Nós vivíamos lá. E o nosso corpo, ele tem lá dentro dele uma farmácia natural, que sabe produzir os seus medicamentos, que sabe fazer o que precisa ser feito. Ah, eu fui lá, cortei a minha mão aqui hoje cozinhando. Daqui 2, 3 dias, mesmo sem tomar medicamento nenhum, esse corte vai estar cicatrizando, porque o meu corpo sabe o que fazer. Só que quando eu me afasto da natureza, o meu corpo fica desequilibrado. Ele não tem esse equilíbrio por completo quando a gente está envolvido dentro da natureza. É como eu pegar a porta que está aí do seu lado e abrir ela. E aí as doenças começam a entrar. Então, essa filosofia em que a Kenkopato ela começa a desenvolver suas tecnologias. Poxa, e agora? O que a gente vai fazer para solucionar isso? Vamos voltar todo mundo para o mato? Vai dar certo? Não, porque a gente tem muita comodidade como a gente vive hoje, não é? Então, o que a gente vai fazer? Vamos trazer a natureza para dentro de casa. Então, a Kenkopato, todos os produtos da Kenkopato, o objetivo é, vocês vão entender que as terapias, elas são terapias naturais, de mesma frequência de onda natural. Então, ela serve para quê? Para quem está doente? Sim, vai ser maravilhoso para quem está doente. Mas e para quem está saudável? Ela serve principalmente para uma prevenção da nossa saúde, para um equilíbrio da nossa saúde. É como eu deixar o meu carro revisado. Se você tem um veículo, pode ser uma Ferrari, e aí ele mostra no manual para você trocar o óleo com 10 mil quilômetros. Se você não troca, você vai trocar com 50, com 60 mil, vai dar problema. O nosso corpo é a mesma coisa. Se você não faz a manutenção preventiva de cuidar dele, ele vai dar problema. Então, por mais que você não tenha nenhum problema de saúde, os produtos da Kenkopato, originalmente, eles foram desenvolvidos para isso. Vocês vão conhecer, se eu colocar aqui na internet, depois a gente vai entrar um pouquinho sobre isso, alguns equipamentos da Kenkopato, como a Photon Dome, como a MS-10, são equipamentos que tem no Japão para uso clínico. Só que o japonês tem esse costume. O japonês ele vai para a clínica para fazer acupuntura, para fazer shiatsu, para fazer massagens orientais, para fazer tratamentos sem ter problema de saúde. E nós, brasileiros, eu incluso, por mais descendente de japonês, mas bem misturado, nós, quando a gente vai recorrer a um médico, a uma clínica, a um hospital? Quando a gente está todo esgualepado, quando está todo doente. Então, o japonês percebeu isso, falou, não, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer a clínica, as terapias para dentro de casa, para produtos que eu vou utilizar enquanto eu durmo, produtos que eu vou utilizar enquanto eu trabalho, produtos que eu vou utilizar enquanto eu faço uma live como essa. E aí eu vou recarregando o meu corpo. Esse é o conceito que a nossa empresa começou a desenvolver, começou a trabalhar com os produtos. O primeiro conceito que ela começa a trabalhar e a desenvolver é uma questão magnética. Então, isso foi uma das pesquisas iniciais, lá na década de 70. O Dr. Nakagawa, ele pesquisa mais de 11 mil pacientes, tá? Pacientes que tinham problemas de dores generalizadas, sistema imunológico lá embaixo, problemas de muita tensão. E aí ele fazia os exames como médico, exames de imagem, exames de sangue, raio-x, e não identificava nada de problema com esses pacientes. Mais de 11 mil, ao longo de 20 anos de pesquisa. E aí ele começa a tratar esses pacientes com ímãs. Ímãs de mesma intensidade do ímã da Terra.
A Terra tem o geomagnetismo, ela tem o magnetismo natural dela. Não é à toa que todo mundo consegue ver esse magnetismo com uma bússola. Se você pegar uma bússola e girar, você vai ver que vai estar sempre apontando. Quem que puxa isso? É o geomagnetismo da Terra. Só que o que acontece com o ser humano nos últimos 50 anos? Eu tenho quase certeza que 100% da nossa sala aqui hoje, e quem está assistindo esse vídeo gravado, deve estar pisando em concreto e ferro. Por quê? Aqui deve ter piso onde você está pisando. Senão você está com calçado de borracha. Aí você vai entrar num carro com pneu de borracha. Aí você chega no escritório, no trabalho, de novo, concreto e ferro. Nós estamos isolados, nós não pisamos mais como antigamente, onde muitas vezes a casa era de chão batido. O contato com o geomagnetismo era algo diário. Então, esse japonês ele começa a identificar que quando ele analisa 11 mil pacientes e todos conseguem se tratar, ele usa como uma amostra para toda a sociedade. Que toda a sociedade tem uma carência. Igual a gente tem carências de vitamina D, é uma carência de uma vitamina, que é a vitamina da Terra. Chama-se Síndrome da Carência Magnética. Então, todo mundo precisa disso para que seu corpo funcione naturalmente, para que seu corpo responda naturalmente para essas doenças, para que você se previna e até mesmo trate essas doenças. E claro que isso eu estou falando de pesquisas há mais de 50 anos. Hoje tem milhares de pesquisas feitas por institutos, por universidades, comprovando isso, tá? Inclusive com astronautas. Então, tem pesquisas com astronautas que eles saíram fora da Terra para ficar em órbita, levavam comida, levavam suplemento, levavam água e chegavam perdendo a massa óssea, quebrando a estrutura do osso. Mas por quê? Porque se isolava completamente do geomagnetismo. Hoje ainda a gente tem um pouco desse contato. Eles não se isolavam por, às vezes, 2 anos. Aí era muito grave. Então, eles fazem tratamentos para isso. Então, o que a Kenkopata ela começou a desenvolver? Ela desenvolveu uma tecnologia chamada campo eletromagnético alternado. E essa tecnologia, colocada em um produto magnética do nosso corpo. Então, se você entrar no Google, eu vou entrar aqui para vocês, vou compartilhar minha tela, que todo mundo pode fazer isso, tá bom? E agora a gente vai começar a entrar um pouco na parte dos produtos. Então, se você colocar no Google assim, ó, MS10 Kenkobil, e por pesquisar, você vai encontrar diversas máquinas, tá? São máquinas, aqui, ó, essa aqui é um dos tipos de máquina. Vou ver se essa imagem aqui vai, aqui, ó, essa imagem abriu, ó. MS10 Kenkobil. Quem vier na fábrica também vai conhecer uma máquina como essa aqui. Por quê? São muitos hospitais, clínicas, que esse conceito japonês, que ele tem um equipamento aqui dentro, que eu já vou mostrar para vocês, só que ele tem 11 equipamentos desses. Tem máquinas que tem 22 equipamentos desses. Com qual conceito? Para você poder ir na clínica e recarregar o seu corpo de terapia magnética. O que a Kenkopato decidiu fazer nos últimos 5 anos? A Kenkopato, em vez de falar assim, nossa, em vez de nós vendermos apenas para médicos, ortopedistas, cirurgião, psiquiatras, neurologistas, cardiologistas, profissionais da área da saúde que utilizam exatamente esse equipamento há muitos anos dentro de clínica, hospital, vamos trazer igual o Japão faz, é trazer a clínica também para dentro da sua casa. Então lá existem esses dois conceitos. Então por isso que hoje eu trago para vocês esse equipamento, que alguns estão conhecendo pela primeira vez, pode ser que para vocês vão ser uma novidade. Gustavo, eu nunca vi isso, eu nunca vi, mas não é porque você nunca viu em que a gente está testando o mercado. Muito pelo contrário, nós temos um corpo técnico-científico de décadas que utilizam isso e comprovam o uso disso, tá? Então, aí sim, vamos começar a entrar na parte do produto. Então, o primeiro produto que eu quero mostrar para vocês, que é o nosso carro-chefe, é esse equipamento aqui, tá? Esse equipamento aqui chama-se aparelho Kenkobil. O Kenkobil, aquela máquina, tem 11 equipamentos desse aqui. Mas para mim, por que eu tenho 11? Porque é o seguinte, o uso do Kenkobil é pelo menos uma vez ao dia para quem não está doente. Então, graças a Deus, a Maria Alice mostrando o dela ali, ótimo, já vai fazendo a sessão aí enquanto a gente está conversando. Então, o uso do Kenkobil, para quem não está doente, é uma vez ao dia. Mas imagina para quem está doente. Então, quanto mais, melhor. Se eu for numa clínica, o ideal é eu fazer com vários Kenkobils de uma vez. Então, por isso que só de eu ter um em casa para usar para mim, já é o suficiente, porque eu posso fazer quantas sessões eu quiser. Eu, Gustavo, faço uma sessão todos os dias. Na verdade, são todas as noites. Eu gosto de usar o meu de noite. Todos os dias. Eu vou viajar, eu levo o meu. Para quê? Tanto para recarregar o meu corpo, como se fosse um celular. O celular vai acabar a bateria, eu preciso recarregar ele à noite. Eu também preciso recarregar o meu corpo
com as energias que esse equipamento dá. Ele muda completamente como é que vai ser meu dia seguinte, a energia, minha disposição, pelo uso do Ginkgo Bio. E também para dores, tá? Muitas vezes a gente tem desconforto, tem gente que gosta de praticar exercício físico, graças a Deus não tem problema nenhum de saúde, mas a gente faz prática de exercício, então acaba ficando com um desconforto ali, um desconforto aqui. Então esse produto aqui é maravilhoso, então eu já vou e utilizo. Muito bem, Gustavo, como é que funciona esse equipamento, tá? Novamente eu falo, agora, a partir de agora, quem tiver alguma dúvida, pergunta, coloca aí no chat que depois a gente vai poder ter a oportunidade de ler sobre. Então, o Ginkgo Bio, ele é muito simples, tá? De funcionar. Eu só preciso conectar ele numa tomada 110 ou 220. Então, o equipamento ele tem duas voltagens, tá? Então, ou eu compro um 110 ou eu compro um 220. Então, na sua cidade, você vai ver. Então, o meu aqui, no caso, é 110. Mas quando eu viajo bastante para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eu tenho o meu 220 que eu sempre levo. Então, conecto ele numa tomada, na eletricidade. Pronto, o Ginkgo Bio já está funcionando. Se eu tivesse vocês aqui junto comigo, a oportunidade de pedir para vocês colocarem a mão em cima do Ginkgo Bio e falar assim, o que vocês estão sentindo? Muitos iam falar assim, Gustavo, eu não estou sentindo nada. Alguns iam falar assim, Gustavo, eu estou sentindo uma leve vibração. E é isso mesmo. O Ginkgo Bio, ele não dói, ele não machuca, ele não arde. Nós não conseguimos nem ter a sensibilidade da onda eletromagnética aqui com o tato. Mas não significa que ele não está trabalhando. Por quê? Tenho quase certeza que a maioria já fez o seu almoço. Exatamente agora, o seu pâncreas está produzindo insulina. Tem alguém sentindo aí produzir insulina? Não, né? Tem alguém que está sentindo aí o estômago produzir o suco gástrico? Também não. Então, o que acontece? Lá dentro está funcionando tudo. E aqui é onde o Ginkgo Bio trabalha. O Ginkgo Bio, ele é um bioestimulador. O que é um bioestimulador? Bio vem de organismo, então ele estimula o nosso organismo. Essa é a função do Ginkgo Bio, que nós vamos entender. Ah, Gustavo, mas se eu não consigo sentir ele, como que eu vejo que ele está funcionando? Nós temos alguns materiais de demonstração. O primeiro é esse potinho aqui. Esse potinho que eu estou mostrando para vocês, vocês vão ver aqui, ó, perto da câmera, que ele tem dois ímãs. E o ímã, quantos são? Tem dois, o lado norte e o lado sul. Esse é o único equipamento que ele consegue alternar essa polaridade. Então ele fica assim, ó, norte-sul, 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 norte-sul. 60 vezes por segundo. Então, imagina que esse estímulo que ele vai fazer, ora ele vai atrair o ímã para o Ginkgo Bio, ora ele vai expelir o ímã do Ginkgo Bio. Como que a gente vê isso? Eu vou colocar aqui o Ginkgo Bio na câmera e eu vou colocar, aproximar o potinho. Vocês vão ver que o ímã começa a pular. Em todos os gomos, tá? São 5 gomos aqui, ó. Gustavo, o que significa esses pulos? Por que isso é tão importante? Em um grande resumo, tá, pessoal? Porque o Ginkgo Bio, ele realmente tem conceitos muito interessantes, mas muitos vão falar assim para você, o Ginkgo Bio ele vai funcionar como se fosse uma acupuntura, mas sem a agulha. Por que isso? Porque o Ginkgo Bio, ele estimula toda a parte do nosso sistema energético, todo o fluxo energético do nosso corpo. Então, tem duas maneiras de eu explicar aqui para vocês esse funcionamento, tá? Primeiro funcionamento, vamos olhar um pouco da parte oriental. Eu costumo dizer o seguinte, quem conhece dessa parte energética, acupunturista, vai conhecer o Ginkgo Bio de uma maneira totalmente diferente. Por quê? Imagina que dentro do meu corpo, tudo para funcionar, ele precisa de energia. Ele fica no topo, é como um efeito cascata. Então, aqui no Brasil, quando a gente analisa o Brasil, Estados Unidos, Europa, a gente não olha para o lado energético, a gente só olha para a parte sistêmica. Só que quando eu tenho uma reação, um sintoma na parte sistêmica, já estou atrasado. É uma resposta do meu corpo a um desequilíbrio anterior. Então, vamos supor, meu estômago começou a produzir muito suco gástrico, além do necessário. Eu comecei a ter gastrite. Sim, ele teve uma produção de bioquímica a mais. Mas só que isso é um sintoma de um desequilíbrio que precede a isso, é um efeito cascata. Se eu não trato isso, essa gastrite, ela começa a evoluir, ela vai para uma úlcera, né? E aí só o medicamento não vai dar certo, talvez eu tenha que entrar para um procedimento cirúrgico. Mas o que antecede isso tudo? É a parte energética, é o desequilíbrio energético, é o fluxo energético. Então, para o meu corpo inteiro, para fluir essa energia, eu tenho várias portas, tá? Que na acupuntura chama-se de meridiano. Essas portas é onde controla esse fluxo. Ora flui mais energia, ora flui menos energia. Só que muitas dessas portas, desses meridianos, travam, se fecham.
E aí essa energia fica estagnada, ela não permite fluir. Logo, se aquele órgão, se aquele tecido não recebe energia, ele não consegue trabalhar. O que, que o Kenkobil faz? Com esse estímulo que ele está fazendo de norte-sul, 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 60 vezes no segundo, como se fossem 60 agulhadas em um único segundo. Imagina, é impossível conseguir colocar 60 agulhadas em um segundo, mas através do eletromagnetismo ele vai conseguir estimular. Ele vai desbloquear esses meridianos. Desbloqueando, libera esse fluxo energético. Liberando o fluxo energético, meu corpo inteiro começa a se tratar. Por isso que quando a gente for entrar na parte de aplicação, Gustavo, eu tenho muita dor no ombro, ali como a Maria ali está aplicando o Kenkobil. Se eu colocar diretamente ali, vai funcionar? Claro que vai. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Mas se eu fazer um estímulo no corpo inteiro antes de aplicar ali, eu vou ter um resultado muito mais potencializado. Por quê? A medicina oriental, ela não enxerga o ser humano como ele separadinho, como ele cortadinho. O ser humano, ele é completo. Por isso, quem alguma vez já foi fazer acupuntura, uma dor no ombro, não vai colocar agulha só no ombro. Ele vai colocar agulha em todo o corpo, porque o corpo é interligado. Então, por isso que é interessante você fazer um bioestímulo do Kenkobil no corpo todo, que eu vou explicar depois os pontos de aplicação, e aí depois realmente no lugar da dor, tá? Mas, Gustavo, eu não acredito em nada dessa parte de energia. E foi muito o que aconteceu com a nossa medicina quando a nossa empresa chegou no Brasil, quando chegou na parte do Ocidente, na Europa. Não se fala em energia. Então, qual que é esse estímulo aqui que o Kenkobil faz? Nada mais é do que o nosso sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso, tudo é comandado no nosso corpo, tudo, para o nosso coração bater, para a gente respirar, para que aconteça uma cicatrização, tem que ter o comando do meu cérebro. Então, imagina desse corte que eu falei aqui para vocês lá no meu exemplo, que eu cortei a mão cozinhando. Quando eu corto, aqui vai começar a produzir sinais para informar o meu cérebro para fazer o processo de cicatrização. Se não tiver cortado, meu cérebro não pode mandar cicatrizar algo que não está cortado. Então ele é muito inteligente. Só que é por ação e reação. A informação chega no cérebro e o cérebro responde o que fazer. Só que o que acontece? Pela maneira, pela nossa rotina do dia a dia, por esse turbilhão de coisas que nós já conversamos inicialmente, essa comunicação não está legal. Ela não está fluindo, tá? É como eu costumo dizer. Imagina que a gente está numa rodovia, tá? E aconteceu um acidente nessa rodovia. Bateu os carros, ficou tudo ali misturado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ligar para o resgate. Nós temos que ligar lá para o bombeiro, a ambulância. Mas imagina que o sinal do celular não está funcionando. Tem como a ambulância resolver alguma coisa? Tem como o bombeiro resolver alguma coisa? Tem como a polícia ir lá resolver alguma coisa? Não tem como. Por quê? Porque a informação não está chegando lá. E é isso que acontece no seu corpo. Gustavo, eu tenho um problema, uma inflamação, e ela não trata. Por que, que ela não trata? Porque essa informação não está chegando. Ela fica doendo constantemente para sempre. Então essa informação tem que chegar. Só que essa informação do cérebro ao corte da minha mão, ela não vai por Bluetooth. Ela não vai para o Wi-Fi. Ela vai de célula a célula. Uma fala para outra, que fala para outra, que fala para outra. É um telefone sem fio. Isso a gente chama de impulso nervoso, de sinapse, né? Então, essa comunicação não está fluindo. Em uma dessas regiões, não está tendo essa comunicação. Quando eu venho com o Kenkobil e eu coloco ele na região, no cérebro, na região do sistema nervoso, ele aumenta a minha atividade cerebral. Ele aumenta a resposta do sistema nervoso autônomo. Isso é a comprovação que nós trouxemos em pesquisas clínicas, quando as pessoas falam assim, eu não acredito em energia. Tudo bem. Então, o que o Kenkobil faz é, ele aumenta o nosso sistema nervoso. Ele ativa o meu sistema nervoso. E aí o meu cérebro sabe responder o que fazer. Por isso que vocês vão ver, pessoal, por exemplo, o Dr. Miguel Zaba trata pacientes diabéticos, crianças com autismo, médico formado na USP, com o Kenkobil. Dr. Luciano Stanca, psiquiatra, trata pacientes com depressão, ansiedade, com Kenkobil. Dr. Joaquim Kang, cardiologista, pacientes com problemas de coração, derrame, com Kenkobil. Dr. Paulo Souza, fisioterapeuta do São Paulo Futebol Clube, trata os atletas, com Kenkobil. Dr. Márcio Cume, médico cirurgião ortopedista, dono do Hospital Subizal em Curitiba, trata pacientes pré e pós-cirurgia com Kenkobil. Ué, Gustavo? Doutora Paloma, do Chile, fonoaudióloga, trata pacientes pós-acidente para volta a falar com o Kenkobil. Como que um equipamento, um produto trabalha com tantas doenças diferentes? Na verdade, ele não trabalha com doenças diferentes. O que o Kenkobil faz é trabalhar com o corpo. Ele bioestimula o organismo.
E aí o meu organismo sabe como responder. Ele sabe gerar os medicamentos naturais. Então é isso que o Kencobio precisa. Infelizmente, naturalmente, hoje a gente não consegue mais, pela como nós vivemos. Por mais que você fale, Gustavo, eu só como saudável, eu só como alface, arroz, batata, carne, tudo bem, mas tá cheio de hormônio, agrotóxico. Não tem para onde a gente fugir. Vai viver de orgânico? Você nunca vai para um restaurante? É difícil, não é? Então, nós somos bombardeados por ondas eletromagnéticas. Para vocês terem ideia, eu estou aqui com o meu celular, a onda do meu celular está cruzando todas as paredes. O roteador de Wi-Fi está lá no outro escritório. Está cruzando essa parede. Não vai cruzar o meu corpo. Se cruza uma parede, não vai cruzar. Se eu deixo meu celular aqui na frente, não vai receber onda? Será que, como a gente está sendo bombardeado por ondas eletromagnéticas, isso não vai afetar a comunicação do meu cérebro, que também é por onda eletromagnética? Então, por isso que a gente precisa do Kencobio. O Kencobio é um bioestimulador. Vocês vão ver casos aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar alguns testemunhos, de cicatrização, de pessoas diabéticas com problemas de cicatrização que não cicatrizava há 2 anos. E aí usou o Kencobio, cicatrizou. Vamos dizer assim, curou aquela parte. Pô, Gustavo, o Kencobio curou o pé daquela pessoa? Não. O que o Kencobio fez? Estimulou a autocura. É o próprio organismo, a partir do momento que o resgate recebe a ligação, agora ele consegue dar o comando. O que precisa ser feito, quem precisa vir, como corrigir, o que precisa ser ajustado e assim por diante, tá? Então, essa é a primeira função do Kencobio. A segunda função do aparelho Kencobio, que é a parte de não só do sistema nervoso, ele trabalha nos 2 principais sistemas do corpo. Aqui, pessoal, eu tenho um tubinho com soro fisiológico, que representa nosso sangue. E o que a gente tem dentro do sangue, que as mães falam bastante para os filhos comer feijão? Ferro. O ferro que transporta todo o oxigênio, ajuda a transportar nutrientes para o corpo. Então, quando eu pediria para vocês colocar a mão em cima do Kencobio e eu colocar esse tubinho aqui, vocês conseguem ver aí, ó, no vídeo, o que acontece com o fluxo sanguíneo? Eu melhoro a corrente sanguínea. Vocês vão ver que vai ficar uma bolinha aqui em cima. O que é isso? Ar, oxigênio. Eu melhoro a oxigenação. Então, olha que interessante, o Kencobio trabalha com os 2 principais sistemas. Vamos usar a nossa analogia do acidente. Muito bem, eu consegui falar lá com a ambulância, consegui falar lá com o resgate para vir. Tá, mas como é que ele vai vir? Vai vir voando? Não, ele vai vir pelas vias, pelas rodovias. O que é as vias, rodovias? O nosso corpo tem que abrir no caminho. Ele tem que melhorar esse fluxo para chegar até aqui. Então, ele trabalha nos 2 principais sistemas. O sistema que dá o comando para produzir os medicamentos naturais e o sistema que traz esses resultados, tá? E como é que nós utilizamos o Kencobio? Muito bem. O Kencobio, quem tiver um desses, vai ver que ele começa a esquentar. É normal. Ele vai desligar de 25 a 30, 35 minutos, tá? Ele tem um período para funcionar, mas não importa quanto tempo ele desliga, importa que ele desliga. Quando ele desligou, quer dizer que ele atingiu sua temperatura máxima e ele completou uma sessão, tá bom? Como que eu faço, Gustavo? Se eu tenho 30 minutos para poder utilizar o Kencobio, você vai usar 5 minutos na cabeça, 5 minutos no umbigo e 5 minutos nos pés, tá? Então são esses 3 pontos: cabeça, umbigo e pé. E os 15 minutos, ou até ele desligar, na região da dor. Tô com dor no ombro. No ombro. Dor na lombar. Na lombar. Dor no joelho. No joelho. Diabetes. O pâncreas em cima da barriga. Então você vai colocar os protocolos. Aí vocês vão ter aí muito conhecimento, junto com o Dr. Rafael, a doutora Jaqueline, a Maria Alice, a Adriana, a Simonei, que são casos. Fibromialgia, dói o corpo todo. Onde que aplica? Aqui embaixo do queixo. Então vai ter os pontos de aplicação, tá? Então, por que a gente faz isso? Porque se eu ligar o Kencobio e colocar ele aqui na minha cabeça, tá? O Kencobio não está atuando só na minha cabeça, ele está atuando num raio de 40 a 80 centímetros. Como que eu vejo isso? Com esse detector de campo magnético. É um bip. Se eu coloco ele no Kencobio, vocês estão vendo pela luz e pelo barulho que ele está bipando, certo? Está encostado no Kencobio. Se eu pôr embaixo do meu queixo, ele continua bipando. Se eu continuo descendo pelo meu corpo, até aqui, ó, ele está funcionando. Na altura mais ou menos do meu peito. Se eu continuar descendo, ele vai chegar uma hora que ele vai parar. Parou. Está próximo ali, uns 4 dedos em cima do meu umbigo. Então, o que acontece? Como eu faço esse estímulo, aqui está sendo estimulado. Quando eu coloco no umbigo, praticamente todo o tronco vai ser estimulado. E quando eu coloco nos pés,
aí toda a região das pernas também vai. Então eu bioestimulo o meu corpo inteiro, liberando os meridianos ou estimulando meu sistema nervoso, que ele corre pelo corpo inteiro, e depois até ele desligar na região dolorida, né? Numa lombar, como eu mencionei para vocês. Então, a forma de uso do Ginkgo Bio, ela é muito prática, ela é muito fácil de utilizar. E o mais interessante, numa demonstração, a pessoa pode falar assim, Gustavo, eu sou muito cético, eu não acredito em nada que você falou até agora. Tudo bem, vamos fazer uma sessão. O Ginkgo Bio, pelo fato dele ser um grande bioestimulador, ele tem a capacidade de entregar o resultado numa única aplicação. Ah, a pessoa tem dor crônica há mais de 10 anos, principalmente para dor crônica, tá? Tudo bem, de 0 a 10, quanto é a sua dor agora? 0 nenhuma, 10, uma dor insuportável. Teve que ir para o hospital agora. Está em 8, Gustavo. Tem algum movimento que você não consegue fazer o que você faça que dói mais? Ah, não consigo levantar meu ombro. O máximo que levanta aqui. Ótimo. Vamos pegar o Ginkgo Bio, fazer ali 25 minutos de sessão, tiramos o Ginkgo Bio, aguardamos mais uns 5 minutinhos e perguntamos. De 0 a 10, quanto que está a sua dor agora? Muitas vezes cai para 0, vai para 1, vai para 2. Então, olha a redução drástica que eu tive com uma aplicação. E o mais interessante, para dores crônicas, esse resultado você vai ter, vai se perdurar. Não é, daqui uma hora volta. Não, ele vai continuar tendo mais benefícios nas próximas 1, 2, 3 horas e até 24 horas para ela começar a retomar a dor como era antes, porque é crônica. Mas imagina se você tem um aparelho desse em casa. Aí você pode fazer 1, 2, 3 sessões e aí você começa a voltar à sua rotina, muitas vezes sem esse problema, tá? Ele ser um bioestimulador. Então, não sei se tá todo mundo conseguindo compreender, tá tudo dando certo aí, dá um joinha para mim aí, eu tô vendo vocês com a câmera aberta, ótimo. Vamos entrar aqui, pessoal, tenho muita coisa para compartilhar, alguns testemunhos, tá? Que eu quero colocar aqui para vocês entenderem a gama de patologias que o Ginkgo Bio pode trabalhar. É claro que, como eu falei para vocês antes, o Ginkgo Bio foi feito para prevenção. Você não vai usar ele como medicamento. Ah, eu tenho muita dor no ombro, Gustavo. Tá bom, eu usei o Ginkgo Bio, aliviou minha dor. Eu não tenho mais dor. Vou parar de usar Ginkgo Bio. Não. O Ginkgo Bio, a dor ali vai ser uma porta de entrada para mim. Sim, eu vou usar para dor, mas eu continuo utilizando para dentro do corpo. Então, antes, eu sei que algumas pessoas já colocou ali algumas perguntas. Eu vou entrar para alguns testemunhos, volto para as perguntas, e aí depois a gente vai concluir, nos últimos 30 minutos, a nossa reunião com o Simonei falando de uma outra terapia que é incrível, que o Ginkgo Bio também tem, mas é em outros produtos, que é maravilhoso para a gente poder estar utilizando, tá? Então, porque se vocês deixarem eu falar de Ginkgo Bio, é capaz de eu falar aqui o dia, a noite, até amanhã de manhã, que eu sou apaixonado por esse produto aqui. Vamos lá. Então, eu quero compartilhar com vocês alguns resultados. Então, um resultado que eu quero trabalhar, vamos falar um pouco de diabetes, tá? Então, tem 2 casos aqui de diabetes que é bastante incrível a gente trabalhar. Primeiro caso do diabético, Gustavo, por que eu uso o Ginkgo Bio para diabetes? O problema do diabético não é a diabetes, sabia? O problema do diabético é a parte da circulação. Porque o diabético ele tem excesso de açúcar no sangue. Então imagina que eu tenho uma tubulação, uma caixa d'água que está lotada de areia. O cano da caixa d'água vai tranquilo. Agora, quando começa a funilar e chegar nas torneiras, vai diminuir o fluxo dessa água, podendo até entupir. Aí é onde tem os problemas do diabético. É uma cegueira, é uma neuropatia, é um problema de cicatrização, para os homens um problema de impotência, né? Então eu quero mostrar para vocês, para quem não gosta de imagens fortes agora, não olha, tá bom? Fecha aí o olho por enquanto, que eu vou mostrar para vocês um caso de um parceiro de negócio do Simonei, chamado Djalma, foi trabalhar em Catanduvas, e tinha um senhor chamado Sérgio. E ele tinha um problema de cicatrização. Diabético, vamos dizer assim, normal, tipo 2, um dia, infelizmente, acabou pisando num prego, e aí cortou o dedo. O corpo não conseguiu naturalmente cicatrizar. Aí teve que amputar o dedo. Por processo de cicatrização da cirurgia, o corpo não conseguiu cicatrizar. Cortou outro dedo e aí foi até o terceiro. Quando o nosso distribuidor chegou lá, ele estava 2 anos com a ferida aberta desse jeito aqui. Vamos compartilhar agora as nossas telas. Então, é assim que estava a ferida dele, tá? Então, estava bem forte. Então, vocês veem pela imagem ali. Então, dá para ver aqui os dedos dele. Muita gente nem consegue nem ver o pé, né? Então, estava bem forte. E aí, ele decidiu adquirir e confiar no nosso distribuidor. Falou, já tentei de tudo, tá bom. Vou adquirir o Ginkgo Bio. Comprou o Ginkgo Bio. Uma história bem bacana que hoje também não dá para me contar pelo tempo. Mas ele começou a usar o aparelho. 15 dias usando o aparelho, ele já ficou com esse resultado aqui. Aí, ele começou a associar aqui o aparelho com uma pomada, que o Simonei depois vai apresentar, chamado Photon Legs, tá? Um cosmecêutico. Aí aqui foram para 30 dias.
Primeira coisa que ele notou, na primeira semana que ele utilizou, ele falou assim: Djalma, eu acho que eu vou melhorar. Por quê? Falou duas coisas que eu comecei a sentir. Três, na verdade. Primeiro, eu não conseguia enxergar mais a televisão de onde eu sentava do sofá. Eu tinha que colocar uma cadeira do lado da TV. Agora eu já consigo sentar no sofá de volta. Então melhorou na parte dos olhos, consigo enxergar um pouco mais distante. Segundo, eu comecei a sentir dor nos pés. Antes eu não sentia dor no pé. Minha esposa ia fazer, às vezes, alguma limpeza, não sangrava e não doía. Se eu pudesse pisar num toco, muito bem, porque o sistema nervoso voltando a funcionar. Terceiro, ele falou questão de impotência. Eu sempre tive, porque para homem, 80% do problema de ereção para os homens é problema circulatório. Quando é diabético, então ele começou a ter mais resultado. Nossa, então isso é muito interessante. Ele continuou usando o aparelho. Aqui foram 45 dias utilizando e aqui foram 90 dias. Tá? Então, aqui vocês estão vendo casos de diabetes, fantástico. Gustavo, isso vai acontecer com todo mundo? Como eu disse, o ginkgo ele é um bioestimulador. Ele tem que estimular o corpo, o próprio corpo que tem que responder. Nós temos muitos e muitos casos. Para quem um dia for um parceiro nosso de negócio, tem um treinamento chamado Encontro Científico Online que você ganha quando você vira um parceiro nosso, que a doutora Joselisa fala sobre estudo de caso sobre cicatrização. Várias feridas. Mas não significa que é com todo mundo, porque é o corpo que responde. O ginkgo só bioestimula, o corpo que tem que trabalhar. E o caso dele trabalhou muito bem. Mas o ginkgo pode ajudar com benefício a mais. Eu não coloco isso para todo mundo, porque as pessoas têm que ter uma consciência, que é o controle da diabetes, que é o tipo 2. Você pode regular a sua diabetes, muitas vezes até mesmo diminuindo o medicamento, o próprio médico vai tirar o seu medicamento. O ginkgo não fala para você tirar. Mas por que eu falo isso? Porque não basta só usar o ginkgo você tem que mudar os seus hábitos, você tem que ter uma alimentação controlada em carboidrato, você tem que fazer uma atividade física, um sono adequado, mas muitas vezes só isso não basta, a pessoa não melhora e ela começa a usar o ginkgo melhora. Então vou trazer para vocês um vídeo, tá? De um colega nosso aqui do Paraná, um distribuidor chamado Fábio Hayashi, voltado para diabetes. Vamos assistir um pouquinho esse vídeo rapidão. Boa tarde, pessoal da Ginkgo. Estamos aqui na cidade de Ângulo e tem um cliente aqui especial, o seu Edivino Vilela. Vilena, né? Isso. Que já comprou nossa tecnologia já há 1 ano e meio, comprou o Ginkgo, comprou Manta, comprou New Kit, né? E quando eu conheci seu Edivino, a diabetes dele estava em torno de 250, né, seu Edivino? 300, né? Variava, né? E eu gostaria que o senhor contasse para nós agora, depois de 1 ano e meio passado, né? Como é que está a diabetes do senhor? Como é que está a saúde? Minha né? saúde está 10, boa, o coração bom. Minha diabetes hoje é de 80 a 84. E Olha funciona tudo aí. Aqui também é uma manguaça boa, né? Saúde melhorou? Bate no umbigo. Saúde melhorou, né? Saúde 100%. A pele de menino de 30 Todos anos. 70 anos me considero que eu tenho 30. Olha só, que benção. Monta né? cavalo, laço bezerro no meio do pasto, dirijo máquina, trator, caminhão, Olha tudo só. que você pensar. Isso aí, então isso daí é uma comprovação da eficiência e Vamos eficácia. pausar aqui, ó. Tudo bem, só a parte inicial para vocês verem, então, resultado também na parte de controle, né? Regulou com o tempo, com o uso, claro que você precisa de mais tempo. E como eu falo, é o corpo trabalhando, você colocando hábitos saudáveis em conjunto com o ginkgo. Então, além de você prevenir esses problemas que pode gerar, vão ajudar também, tá? Questão de psoríase, né? Temos um caso muito interessante, vamos trabalhar um pouco mais a parte da cabeça, então vou passar para vocês aqui um vídeo. Vocês conseguem ver aqui o vídeo dela. Deixa eu colocar aqui um pouquinho maior e eu vou colocar as imagens em conjunto. Boa tarde, tá? Meu nome é Vilma Delara. Estou falando hoje 13 de agosto de 2024. Moro aqui em Três Lagoas. E eu quero falar um pouquinho de mim. Sofri 10 anos com dermatite, psoríase. Sou desenganada de 3 melhores médicos da região. E um dia conheci a empresa Ginkgo, com o Ginkgo Bio, a Manta, a água ionizada. E acreditei, primeiramente em Deus, depois nesses produtos. O Carlos me apresentou. Na época eu tomava 6 produtos, 6 remédios para amenizar, né, as coceiras. 70% do meu corpo era tomado de ferida, eu sofri 10 anos. E conheci Ginkgo e comecei a fazer uso. Faço uso até hoje, tem mais ou menos 3 anos. Que estou aqui contando meu testemunho. Eu não tinha unha, hoje eu tenho unha. Não tinha cabelo, hoje eu tenho cabelo. O Carlos tem minhas fotos, que está autorizado por mim para mostrar para você que precisa também ser alcançado por essa cura. Você sabe que psoríase pela medicina não tem cura, mas a Ginkgo vai te ajudar. Eu super recomendo. Beijo.
Estou muito bem relacionado também à parte psíquica, né? Então, a parte hoje, até foi, acho que uma das perguntas que colocaram aqui para gente, né? Questões emocionais, né? Algum ponto. Então, o que que acontece? Quando nós falamos da parte de depressão, antigamente não se tinha esse entendimento. Às vezes a pessoa falava que era algo mais sentimento, algo comportamental, traumas. E sim, tem que ser tratado essa área, e aí o Ginkgo não vai atuar. Então, por isso que a gente fala, tem que ser tratado as duas áreas. Mas existe a parte biológica também. Então, hoje é mais que comprovado, um caso de depressão, a região frontal, a sinapse, a conexão cerebral da região frontal, ela não funciona. Quando se faz um exame, é como se fosse ter um apagão aqui na frente. Então, tem toda aquela iluminação de atividade cerebral, mas aqui na região da frente não tem. Então, aí é onde entra o Ginkgo, esse bioestímulo. Então, você tem que trabalhar essas duas coisas também. Existe a área da psicologia, a área da psiquiatria, na parte de tratamentos com terapeutas, e existe a área também do organismo. E aí é onde entra o Ginkgo, com esse bioestímulo que ele faz no sistema nervoso, vai afetar muitas vezes uma psoríase, uma questão de ansiedade, as questões emocionais, como foi perguntado ali. Então, sim, você utilizando ele na região, pontos de aplicação, você vai concentrar agora na cabeça. Gustavo, como que eu aplico para essas questões emocionais, por uma questão de depressão, por uma questão de ansiedade? É o mesmo protocolo ali que eu falei? Nesse caso, não. Por quê? Como o Ginkgo esquenta, então não é legal eu colocar ele muito quente na minha cabeça. Porque se eu faço 5 minutos na cabeça, 5 no umbigo, 5 no pé e até ele desligar na cabeça, ele vai desligar muito quente. Então eu inverto o procedimento. Então eu deixo ele durante 15 a 20 minutos na região da cabeça, aplicando nas 3 principais partes da cabeça, região frontal, aqui na região, na parte de cima e na região de trás. Então você vai fazer essa aplicação durante 15 a 20 minutos e depois que ele começou a esquentar, você vai descer para a região do umbigo e dos pés, até ele desligar. Então nós só vamos inverter isso para esses problemas relacionados a isso, tá? Vamos trabalhar mais um problema aqui, depois do Simonei, na parte dele, se ele quiser contribuir, Simonei, na questão de Parkinson, né? Tivemos um caso em Ceará, muito interessante, em que era um caso de Parkinson. Então, ele era um pintor que sofreu muito disso. Aqui, ó, vamos colocar ele em 2022, vamos colocar esse vídeo aqui para vocês verem. Eu lembro que quando o Simonei compartilhou com a gente esse vídeo, o cliente deixou filmar, mas pediu para não filmar o rosto dele, né? Então, vocês conseguem ver como que movimenta, né? Então, realmente, ali ele já não conseguia mais nem trabalhar, era um caso muito mais grave. Depois, aqui foram 10 sessões com ele utilizando o Ginkgo. Vamos ver como é que foi o resultado. Ali, Simonei, hoje é dia 20 de maio de 2022. Ó, Neuri, começamos dia 7, não foi todos os dias feito. Durante a sessão, praticamente zerado. Praticamente zerado. Muito bom. E depois, eu lembro que foi feito um evento beneficente para ele poder adquirir um Ginkgo. Nós fomos lá em Ceará, saiu no jornal da cidade, né? E aí aqui foi o resultado já final dele. Aí conseguindo. Então ainda ele tem alguns leves, vocês conseguem ver algumas mobilidades, mas na época ele conseguiu voltar a trabalhar, trazendo mais qualidade de vida. Claro que, curou o Parkinson? Não. Mas o que você faz é, primeiro, que é o melhor benefício, que não melhore, mas que ele retarde o avanço. No Parkinson, no Alzheimer, porque é uma doença degenerativa que ela avança, avança, avança e vai piorando. Então, nesse caso, você retarda esse avanço. Não que você não vai avançar, vai, mas você freou, você põe um freio nisso. E em muitos casos você consegue ter essa melhoria. Lembrando, é uma bioestimulação, é o corpo respondendo, é uma estimulação do corpo da pessoa, tá? Então, pessoal, para a gente poder concluir a parte do Ginkgo, sei que tivemos algumas perguntas aqui, vamos entrar um pouco nelas. Na parte de câncer, se pode utilizar? Pode, tá? Não é uma contraindicação. Ginkgo tem contraindicação para 3 casos. Portadores de marca-passo, porque tem bateria nele e pode diminuir a vida útil da bateria. Apesar que hoje em dia as baterias são blindadas, mas por recomendação de fábrica não se utiliza portadores de marca-passo. Mulheres gestantes, tá? Porque não se pode fazer pesquisa clínica com mulheres. Nós tivemos vários casos de distribuidoras nossas, engravidou e usavam Ginkgo, só que não usava sobre a barriga. Mas, como contraindicação, eu tenho que colocar. E crianças abaixo de 3 anos, principalmente pelo peso do Ginkgo, acabaram se enrolando no cabo, algo nesse sentido, tá?
Então, mas sempre eu, por exemplo, cresci e nasci usando Kencobio, sem problema nenhum, mas a fábrica para resguarda coloca também. Caso de câncer, não. Só que nós temos duas áreas médicas, né? Tem médicos que utilizam o Kencobio, nós temos inclusive oncologistas que usam o Kencobio durante todo o tratamento do câncer, e nós temos médicos que recomendam o uso do Kencobio após o processo de quimioterapia e radioterapia, tá? Então, se a pessoa está durante o processo de químio, então não utiliza o Kencobio. Aguarda ela terminar esse processo e aí ela entra com o Kencobio após isso. Por quê? Porque existe uma absorção do princípio ativo do medicamento específico que o médico precisa. Às vezes ele até ele demora um pouco para encontrar a dosagem do que é necessário. Então, se a gente vem com equipamento, com tecnologias que melhoram muito essa absorção, pode acabar afetando, né, essa dosagem que o médico está procurando. Então, uma recomendação de um grupo médico nosso é falar para utilizar depois de uma rádio, depois de uma químio, tá bom? Mas poderia utilizar. Gustavo, Kencobio ajuda no sono, na concentração? Ótimo, ótimo para o sono. Lembrando, Kencobio é um bioestimulador, né? Então, para a gente poder dormir, a gente precisa produzir muitos hormônios para nos induzir ao sono, para ter um sono profundo. Então, o uso do Kencobio ali, antes de você dormir, como mencionei que eu gosto de utilizar, é muito bom para você relaxar, para você conseguir. Claro que você tem que criar um ambiente para isso, né? Então, você tem que estar com a luz escura, com a luz apagada, pronto para dormir, porque se você está com o celular, se você está agitado, o Kencobio vai estimular como o seu corpo já está preparado para produzir, tá? Então, ele é ótimo para utilizar, para você conseguir dormir bem, você consegue descansar bem, você vai fazendo uma sessão antes de dormir. E na concentração, maravilhoso, foram feitas pesquisas, faz alguns anos que eu li essa pesquisa, aí é mais associada ao fóton que tem no Kencobio para jovens que estavam prestando vestibular. Então, você conseguir ter uma maior concentração, você ter maior foco, né, a utilização do equipamento, né? Como o Kencobio trabalha na circulação? Após a refeição, poderia fazer a aplicação? Ótimo ponto. Então, o Kencobio na circulação, acredito que eu já expliquei bem, né, na parte do ferro. Agora, na parte da refeição, o que acontece? Minha recomendação é, não use o Kencobio após uma refeição muito pesada. Ah, Gustavo, comi um churrasco, comi uma feijoada. Por quê? Porque o sangue ele precisa especificamente ir para a região do estômago, do intestino, para fazer o processo ali de digestão do corpo. Não é à toa que a gente fica um pouco sonolento, né? Porque diminui um pouco do fluxo sanguíneo na região cerebral. Se eu pego o Kencobio e coloco ele numa outra área, num ombro, eu vou trazer sangue para onde o corpo agora não precisa, né? Então eu posso acabar diminuindo um pouco do processo de digestão. Então se comeu muito puxado, muito pesado, então não use o Kencobio, espera o processo de digestão, daí você vai fazer sua sessão de Kencobio. Agora uma alimentação normal, um almoço cotidiano, um jantar cotidiano, não tem problema nenhum, porque o Kencobio vai atuar mais na parte da microcirculação, né? A gente mostra nesse tubinho quanto o sangue vai rápido, não é que acontece isso dentro do nosso corpo, né? Nessa velocidade toda. Então, porque senão isso poderia até ser prejudicial. Ele vai ter um aumento do fluxo sanguíneo, mas algo muito benéfico para o nosso organismo. E por fim, das perguntas aqui, caso de catarata, tá? Essa foi uma das últimas pesquisas que nós tivemos do Kencobio. Pesquisas não, estudos de caso. Então, hoje nós temos optometristas. Começou com o Dr. Ricardo Yamazaki, que dá cursos a nível mundo. Já deu curso em Chicago, Chile, Equador, Peru, Argentina, com o uso do Kencobio para tratamento de problemas nos olhos. Catarata, pressão ocular. Aí, o que eu recomendo? É um pouco mais técnico, no encontro científico online ou nos simpósios da Kenkopato que ela disponibiliza para um representante, para os nossos distribuidores, existe a aula do Dr. Ricardo Yamazaki, existe a aula dos optometristas, que já tem alunos dele formados que vieram palestrar, que eles associam o Kencobio com outro produto da Kenkopato chamado Photon Sticks, então pastilhas. Então vai ser muito bom, só que daí você coloca as pastilhas nos lugares certos, as pastilhas Photon Sticks, existe uma máscara da Kenkopato de fóton que você vai pôr junto, e aí você entra com o Kencobio. Então você vai fazer um trabalho um pouco mais potencializado e também ótimo para gerar resultados, tá bom? Então vamos deixar mais perguntas mais para o final, ou talvez uma próxima, que a gente precisa evoluir. A única coisa só que eu quero deixar aqui, que eu sei que foi um pedido, tá, pelo Dr. Rafael para mim, que ele me solicitou, então depois eu vou ter que mandar um áudio para vocês, tá? Aí vai vir através do Dr. Rafael. Mas algo que é muito bom também é para os nossos pets. Para quem tem cachorro, gato, o uso dos produtos de fóton, o uso do Kencobio é maravilhoso, tá? Ajuda bastante na parte de dores, na parte de incômodos, na parte de diversos tipos de problema. Mas um que eu quero trazer aqui, que acontece bastante para quem tem cachorro grande, ou pastor alemão em específico,
que é displasia coxofemoral, tá? Então, é algo que é tendência da raça. A minha esposa tinha um cachorro que tinha esse problema, o Hans, quando eu conheci ela há muitos anos atrás, há mais de 10 anos que a gente já está junto. E o Hans tinha esse problema, que é algo natural. Só que ela não me conhecia para usar o Kenkobil, ele fazia acupuntura, né, na época. Esse aqui é um cachorro de um distribuidor parceiro nosso, que ele fez esse relato. O cachorro dele não tinha feito cirurgia, e aí ele começou a fazer o tratamento com o Kenkobil e voltou muito a mobilidade dele, conseguiu ter mais atividade, que às vezes o cachorro começa a ficar até impedido de andar, né? Então, aqui usando o Kenkobil para displasia coxofemoral, um tipo de inflamação. E ele manda um áudio, tá? Um áudio um pouquinho grande, uns 2, 3 minutinhos, como nosso tempo hoje está curto, relatando sobre isso, como que ele melhorou, o que que ele evoluiu, mas basicamente trazendo essa maior mobilidade, essa qualidade de vida. Então, como disse, você pega o Kenkobil, a gente tem testemunho de várias áreas, então participe desse aprendizado contínuo aí que a rede de vocês produz, que é algo bem bacana, sempre um pode contribuir com relatos e outros tipos de situação. E para nós evoluirmos, vou trazer aqui nosso grande líder Simonei para compartilhar um pouco o que é essa fototerapia e um leque de outros produtos que você pode usar casados com o Kenkobil, em conjunto com o Kenkobil, porque, lembrando, o Kenkobil eu vou usar por no máximo 30 minutos do meu dia. Pô, mas meu dia tem 24 horas, eu preciso ter acesso às terapias da Kenkopato ao longo dessas minhas 24 horas para acompanhar. E aí onde vai entrar uma palmilha, uma água, muitos produtos interessantes que aí o Simonei vai entrar para a gente entrar na nossa última etapa do nosso treinamento. Simonei, tá contigo, campeão. Maravilha, Gustavo. Que energia desse Kenkobil que transmite para todos nós. E até eu, enquanto você tava falando aí, olha aqui, ó, o meu tá aqui, eu tava fazendo também, né? Tinha que dar uma carregada também, porque a gente passa o dia hoje viajando também. Estamos em Passo Fundo, amanhã teremos um evento aqui para expandir essa tendência de mercado hoje que está em grande escala de evolução. E nós vamos falar um pouquinho sobre alguns dos acessórios, falando mais sobre o nosso New Kit. No nosso New Kit, ele vem junto dele os acessórios principais. E junto, já falando que o Gustavo mencionou que existem vários itens, então aqui dentro desse catálogo aqui, o catálogo digital, se você não tiver, você pode estar solicitando aí com a Adri, com a Maria, com o pessoal da equipe, o catálogo digital, porque são mais de 180 produtos. Nós não vamos nos delongar a muitos deles, nós vamos falar exclusivamente dos itens do nosso New Kit, sendo que um dos produtos que vem é o nosso Photon Leggings. Esse Photon Leggings, ele tem parte dele que é o nosso cosmecêutico dentro com duas pastilhas que ficam fotonizando o produto. E detalhe, quando você finaliza o uso do produto, o que você pode fazer com essas pastilhas que tem aqui dentro? Você pode colocar uma delas no shampoo e uma delas no condicionador para ajudar a cuidar a parte do cabelo, da textura, da oleosidade do cabelo. Então, esse é um cosmecêutico fantástico que pode ser usado para circulação, para cãibras, pessoas que têm alguma atividade física de futebol, academia, pedal e etc. Você pode estar usando o Photon Leg, que ele vai auxiliar muito nisso. Inclusive até para queimaduras de bolhas que acaba fazendo, você pode estar usando o Photon Legs. Então ele pode ser passado em feridas também, pessoas que têm fez cirurgia, pontuação, você pode passar um pouquinho ali, que ele vai ajudar na cicatrização e ele vai gelar um pouquinho, vai esquentar, vai gelar, vai esquentar, ele vai ficar nessa fase e aí você pode estar ajudando nessa parte aí para evitar a questão de queloide, que muitas pessoas têm isso, né? Então você vai estar auxiliando nisso. E um outro produto que nós temos além do Photon Legs no New Kit é a Squeeze, que dentro dela, que é muito interessante, são 12 pastilhas que vêm, tá? Essas pastilhas, elas aumentam a eletrólise da água. Ela deixa a água mais leve, mais fina, mais saudável. Sempre é recomendado que você possa, primeiramente, você usar uma água filtrada, tá? Porque tudo que você colocar na água, ela vai potencializar. Então, que tipo de água que você toma? Nosso produto ele não filtra água, então ele vai melhorar a densidade da água, vai ficar uma água mais leve. Você vai acabar tomando muito mais água, vai desinchar o corpo, vai melhorar a circulação, principalmente interna, ajuda na eliminação de gorduras viscerais, tá?
E aí, outro fator interessante também é quanto a afta, a gastrite, que muitas pessoas sofrem, refluxo. Aí você vai poder trazer um auxílio melhor para o teu organismo. Ah, mas Simonei, eu uso é, tratamento para ajudar a diminuir a azia, gastrite e assim por diante. Vai ter algum efeito se eu usar o produto? O efeito vai ser uma melhora do teu tratamento, porque a absorção da água vai ser muito melhor. O teu intestino vai absorver melhor. E lembrando que um dos componentes da nossa tecnologia é a prata coloidal. Então ela vai ajudar numa melhora da digestão e sem contar a parte microbiótica do intestino também, que vai ajudar a diminuir um pouco da acidez, que geralmente a acidez ela acaba prejudicando o nosso intestino, a absorção dos minerais e assim por diante. Então, a água fotonizada você vai conseguir tomar com a nossa squeeze. O outro produto que nós temos dentro do New Kit é essa esponja. Essa esponja com prata coloidal, ouro coloidal. Ah, tem mulheres que usam esse produto na penteadeira lá antes de fazer a maquiagem. Para quê? Para funcionar como um prime. Você usa a esponjinha seca, tá? Na tua pele e depois entra com a maquiagem. Mas você pode usar ela também para um prime para o corpo inteiro. Usar no banho. Então, no banho você pode tomar, usando ela em movimentos circulatórios. Até quem não tem a esponjinha, a hora que você tiver alguém que tem a esponjinha, você pode fazer esse teste com a nossa esponja. Ela melhora o colágeno da pele, melhora a questão da circulação, para varize, varicose, psoríase, dermatites, tá? Marcas e expressões. Mas o que mais trabalha a função que as pessoas notam mais é nos pé de galinha e nos melasma, que são as manchas mais expressivas que ficam com o tempo. Então, sempre antes de você começar a usar esse produto, eu recomendaria que você fizesse, sabe o quê? Tire uma foto e acompanhe a cada 15, 20 dias, vai acompanhando para você ver o quanto melhora. Detalhe, ela é antialérgica, ela não mofa. Aí você tomou banho, usou ela no teu banho, apertou, pendurou. Por quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Como o japonês disse uma vez para nós no treinamento, eu precisaria que vocês trocassem pelo menos uma vez por ano, né? Porque senão, como é que vai dar lucro pro japonês? Tem que trocar pelo menos uma vez por ano a esponjinha. E por questão de estética também, né? Mas eu tenho a minha já há 1 ano e uns 3, 4 meses e tu olha para ela, tá intacta. A recomendação é que quando as secretárias que vão fazer limpeza do banheiro, que elas tenham cuidado com a questão de produto químico, porque daí pode manchar, algumas usam alvejante ou Kibo, algo assim nesse sentido, então ela pode acabar manchando o produto. Mas, em contrafunção a isso, não tem mais do que se preocupar, você pode usar ela, abusar à vontade, pode carregar na bolsa. Tem pessoas que muitas vezes, eu tenho uma senhora que ela, logo que ela adquiriu, ela, tipo, é muita informação que nem a gente tá passando aqui, que depois a pessoa diz assim, pá, mas por que serve mesmo aquela esponjinha? E foi o que aconteceu com ela. Mas ela sabia que o nosso produto aliviava a dor. Ela pegou a esponjinha e colocou a esponjinha no ombro. Vocês não acreditam. Aliviou a dor do ombro dela com a esponjinha. Isso é maravilhoso. Um outro produto também que nós temos é a nossa palmilha. É uma palmilha Sport. Essa palmilha para quem faz atividade física, faz corrida, que agora tá bastante pessoas que têm os atletismo, que correm. Aí eles têm que ter um preparo físico, tem que ter uma certa resistência na musculatura, da coxa, perna, tornozelo, joelho. Então, o fóton dentro da palmilha, ele vai potencializar, ele vai aumentar a resistência. Nós temos casos, para vocês terem uma ideia, de profissionais que toda vez que levantava de manhã, né, Gustavo? Eles tinham aquele problema de desconforto no joelho, às vezes tem que ficar fazendo massagem, encaixar o joelho para poder levantar. Então, esse desconforto foi resolvido com o uso da palmilha. Por quê? Ela começou a dar resistência à musculatura. Então, ela vai ficar mais em contato com o corpo durante o dia. E detalhe, você não precisa usar só de manhã ou só à tarde. Enquanto você tiver com o teu calçado, você usa ela. E detalhe, ela vem dentro com o molde, você pode recortar ela conforme o tamanho do calçado que você está usando, você pode adaptar ela, tá? Então,
Essa é a dica também. Tem pessoas que sofrem muito com circulação também, e você pode estar aproveitando ela ao máximo. Sabe como? Quando vai dormir à noite, coloca ela dentro junto com a meia e deixa ela em contato das suas pernas, para ver o quanto alivia. Principalmente a questão de câimbras, que tem pessoas que sofrem com câimbra, ela alivia muito nesse sentido. E um outro produto que eu vou falar para vocês, eu sou apaixonado, encantado cada vez mais, é essa fibra aqui, ó. Essa fibra aqui, eu digo assim, eu acredito que esse produto aqui deveria custar pelo menos uns US$ 1.000. Por que US$ 1.000? Porque o que faz esse produto é maravilhoso. Você tá com dor de cabeça, você deixa na cabeça, tá com dor no ombro, tá com cólica, tá com dor, tá com o cabelo que tá uma bagaceira, tá arrepiado, não sabe o que fazer, ela serve como uma chapinha de bolsa para você ter ali, passar no teu cabelo. Pede para alguém mostrar para você como é que fica o seu cabelo. É incrível, ela melhora, dá mais brilho para o cabelo. Você pode usar para alguma lesão que você tenha, algum rompimento de tendão. Você pode recortar ela, principalmente as mulheres, pode recortar em dois, três. Manda sempre fazer o viés, que é essa bordinha aqui, ó. Essa bordinha. Manda numa costureira, ela faz a bordinha. Você pode recortar ela e usar em contato no ventre para mulheres que muitas vezes têm aquelas cólicas. A Lourdes ali tá mostrando, acho que é, né? Tá mostrando a fibra dela ali também. Então pode usar no ventre, pode usar na lombar, pode usar na lombar, porque às vezes a pessoa está com algum desconforto, uma hérnia de disco, muitas vezes. Não vai curar a hérnia de disco, tá, gente? Fica tranquilo com isso, porque ela não é essa milagrosa. Mas ela vai ajudar a desinflamar e vai ajudar a oxigenar a região sanguínea. Então, como o Gustavo mencionou lá sobre como estivesse fazendo uma acupuntura, então ela vai trazer muito mais oxigenação. Ah, tem a mamãe que tá com a criancinha que tá com bronquite, tá com os pulmão atacado, tá com aquela respiração ofegante, tem que usar bombinha. Gente, coloca essa fibrinha no peito, nas costinhas da criança, do bebê, da mamãe lá para ajudar. Gente, vocês não têm noção o que esse produto tem a capacidade de fazer. Homens que têm problema tanto da impotência como problema de próstata, pode também estar recortando, porque se colocar ela inteira, vai ficar meio grande o volume. Então vai ficar desconfortável. Então você pode ir adaptando ali em pedaços menores para usar em contato com o teu corpo, principalmente mencionando o caso dos homens que sofrem com problema de próstata, prostatite aguda e etc. Então vai ajudar muito a aliviar. Nós temos alguns resultados que depois, se precisar, a gente pode mandar também de pessoas que fizeram uso dessa terapia através da fibra e tiveram excelentes resultados, tá? Simonei, deixa eu compartilhar o final de semana. Eu estava em interior de São Paulo, num evento que foi sexta, sábado, domingo. Começava às 10 da manhã, mas 9 horas tu já estava lá e até às 19 horas. E eu levei a minha fibra, tá? Então eu colocava nas costas, eu sentava em cima. No final da tarde, começava meus pés a inchar. Eu colocava embaixo dos meus pés. Adivinha? Era 10 minutos. Meu pé ficava normal. De noite eu botava embaixo do meu travesseiro para ter uma noite maravilhosa de sono, tá? Num dos dias sim eu tive cãibra, eu usei ela na minha perna, fantástico assim, e a gente percebe o resultado muito rápido. E assim, ó, pro cabelo, pro friso que faz no cabelo, gente, é maravilhosa. Use na hora que vocês estiverem secando o cabelo, é impressionante. Só isso que eu vou dizer, impressionante, é inacreditável. É verdade, porque o que acontece quando você faz uma química no cabelo, ou algo assim, o sol, o próprio, o ambiente, ele acaba abrindo a gotícula do cabelo, faz frizz, né? Então, com o fóton, você faz esse processo, alivia, ele, além de dar brilho, ele melhora a maciez do cabelo, né? E detalhe, eu sempre digo assim, ó, essa fibra aqui, para quem faz o trabalho, faz o projeto, isso aqui eu digo assim para você, tenha pelo menos 10 fibras dessa. Por que 10 fibras? São 10 funcionários que você tem trabalhando dentro da casa para você.
para levar conforto e saúde para as pessoas. Através desse produto aqui, dessa fibra aqui, já muitas pessoas tiveram grandes oportunidades na vida de conhecer melhor o produto e a oportunidade do trabalho com a tecnologia. Então, por exemplo, eu usei esse produto aqui, me aliviou a dor no ombro. Agora, o que que acha em vez de eu melhorar só o ombro, melhorar o corpo inteiro? Então, para melhorar o corpo inteiro, eu tenho aqui, que eu estou usando aqui para mostrar para vocês. Aí, temos o Photon Pad, que é uma manta que você pode colocar em cima do teu colchão. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Você pode colocar em cima do colchão o Photon Pad e ele vai trabalhar em todo o circuito da cama, dos pés à cabeça. Você vai passar de 6 a 8 horas fotonizando o teu corpo. Tá, mas Simonei, mas como que funciona isso? Através da água do nosso corpo, que 70% do nosso corpo, 72% são água, né? Então, o que que ela vai fazer? Ela vai melhorar essa condutividade da água no nosso corpo, vai melhorar o sono, vai melhorar a questão dos níveis de acidez, que muitas pessoas têm acidez, que acaba prejudicando principalmente a parte das articulações, a parte do sono, a questão neural, principalmente. Então, é um complemento daquilo que o Gustavo falou. Então, eu vou fazer o Kenko-Bio lá 20, 30, 35 minutos e depois você vai melhorar essa circulação. Só que com o tempo ela vai diminuindo, vai melhorando, vai diminuindo. E quando você dorme no Photon Pad ou está em contato com alguns dos nossos produtos, como a água, etc e tal, você vai manter essa oxigenação, essa circulação por muito mais tempo. Então, a tendência, embora você talvez o teu paciente esteja usando algum tratamento, usando alguma suplementação, então a absorção vai ser melhor e o resultado final vai ser muito mais acelerado. Então, passar de 6 a 8 horas dormindo num conforto da sua cama, ou através do colchão, ou através do Photon Pad, ele vai proporcionar um equilíbrio melhor para suas noites de sono e assim, com certeza, a sua vida nunca mais vai será a mesma como antes, vai ter uma melhora muito grande. E detalhe, todos os nossos produtos têm certificação de funcionalidade dele por 30 anos. E detalhe, o Photon Pad ele não é ligado na luz, que tem algumas pessoas que dizem assim, ah, mas eu sou meio receoso usar alguma coisa que é ligada na luz e tal. Aqui, o Photon Pad ele não vai ligado na luz. Então, você entrou em contato com ele, você já está recebendo a terapia, já está recebendo o benefício enquanto você estiver dormindo. Muitas vezes, como mencionado, às vezes tem famílias que têm o pet, tem o gatinho, tem o cachorrinho, etc. E quando estão em cima da cama lá, porque eles sentem a energia que o produto libera para trazer um equilíbrio melhor para o organismo da pessoa. Então, essa é a dica de alguns dos produtos que nós gostaríamos de conversar, de passar para vocês. E com certeza nós ficamos muito lisonjeados aí de poder estar junto com vocês, contribuindo um pouquinho do nosso conhecimento. E eu digo assim, a gente nunca sabe o bastante que não devemos aprender um pouquinho, não é verdade? Então, nesse sentido, a gente está aí aprendendo com cada um de vocês também, porque um dia nós, para poder ensinar, a gente teve que sentar para aprender, né? Então, quem sentou hoje para aprender, logo também vai estar aí podendo passar esse conhecimento para ajudar outras pessoas e assim levar essa saúde e qualidade de vida. Pode acontecer que tem algumas pessoas que dizem, como o Gustavo mencionou anteriormente, ah, mas eu sou cético, eu não acredito. Não tem problema. Mas se dê uma oportunidade para você sentir o que que o produto faz. Não acredita no que o Simonei fala, o Adriana fala, o Gustavo fala, mas dê uma oportunidade para você. Porque o nosso produto ele vai proporcionar três resultados imediatos. Um deles, você não vai sentir nada. Ah, usei o produto, não senti nada. Segundo, você pode usar o produto e aumentou um pouco a minha dor. Você pode usar o produto e dizer, aliviou a minha dor. Então, ambos resultados que você sentir vai estar certo. A única coisa que a pessoa dizer assim, eu não senti nada, não senti diferença nenhuma, é dois motivos. Ou ela não quer o teu produto, ela não está interessada no produto, e outra, ela não vai olhar para você como um profissional da área da saúde, porque talvez tenha muita amizade, então não senti diferença nenhuma. Mas uma coisa é certa, o produto dá uma diferença. Só de fazer esse ventinho aqui, já estou sentindo. Ó, fazer até um pouquinho para vocês aí o ventinho aí de fóton aí.
Tá bom, pessoal? Da minha parte seria isso. Quero agradecer aí a presença junto com o Gustavo e com certeza, Adriana, parabéns aí ao trabalho, a Maria Alice também. E vocês vão poder com certeza externar esse conhecimento para muitas pessoas aí. Conte conosco, tá bom? Gratidão e conte conosco. Perfeito. Nós que temos a agradecer. Gostaria só de ressaltar, Gustavo, Simonei, a gente tem mais duas questões ali no chat. Se o Gustavo achar que o tempo dele é permissível, a gente já zerava essas respostas Claro, antes de eu vamos lá. fazer a finalização. Por favor, Gustavo. Com certeza. Então, primeiro ali falando de problemas inflamatórios, né, no pulso, por movimentos repetitivos, como foi citado ali. É ótimo, tá? Ótimo utilizar o Kenkobil. Então, como que você vai utilizar o Kenkobil? A melhor forma é você utilizar ele dobrado, tá? Então, vocês vão ver que o Kenkobil, ele tem uma maleabilidade, ele dobra. Lembrando que ele dobra só para um lado só. Então, só um lado dele que funciona, que é essa parte interna. A parte de fora, ela vai servir para respirar e resfriar. O Kenkobil vai desligar, depois que ele terminar uma sessão, ele tem que esfriar novamente para ligar novamente. Então, a parte de fora não tem. Então, eu consigo dobrar e colocar o meu punho aqui dentro, para poder fazer esse estímulo do processo inflamatório. É muito interessante, por isso que eu falo, nós vamos passar um tempinho, tá? Então, já que a gente teve essas perguntas aí, vamos passar só um pouquinho, mas vai valer a pena. O Simone falou uma fala muito importante. Pô, Gustavo, eu vou usar o Kenkobil e aumentou a minha dor. Isso pode acontecer? Pode. Geralmente, de 10 casos que a gente aplica para processo inflamatório, um acontece isso. Por que isso? Porque o Kenkobil ele é um bioestimulador. E o processo inflamatório é algo necessário para o nosso corpo. É uma forma do meu corpo, quando ele gera dor, comunicar ao cérebro para produzir os medicamentos naturais. Então, muitas vezes, não que nós somos contra medicamentos, né, que ele proíba a produção dessas substâncias. Mas, se eu ficar tomando muito e proibir as substâncias que geram a dor, meu corpo não consegue recuperar. É como tu dirigir um carro e acende a luz do óleo do carro. E eu falo assim, quer saber? Eu vou tampar ali com uma fita isolante. E aí? Resolvi o problema? Resolvi, não estou enxergando mais. Mas será que vai dar problema ali na frente? É isso que acontece. Eu não tratei o processo inflamatório. Kenkobil não. É como se você estacionasse o carro numa oficina e vai tratar. Muitas vezes vai ter que passar por esse período da dor, que é o processo natural da inflamação. Mas depois ele vem aliviando. Então precisa passar por isso, tá? Então ali, quando falaram ali sobre a parte de a dor no punho, né, processo inflamatório, muito bom. Segundo ponto é quando alguém perguntou ali de incontinência urinária. Ótimo. Esse eu não tenho muita experiência, expertise nessa área. Então, eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês, porque vocês têm um mega de um especialista chamado Dr. Rafael e doutora Jaqueline. Pode ser que eles tenham casos, porque aí eles lidam com muitos casos, né? E eles podem ali compartilhar um pouco com vocês em casos como que aconteceu, que idade, por que tem a incontinência urinária, né? Então, tudo tem que ver devido a essa situação. Hipertensão arterial, ótimo uso do Kenkobil. Nós já tivemos vários casos das pessoas tirarem o medicamento. Ah, Kenkopato, o distribuidor recomenda? De jeito nenhum. A pessoa ela vai levar esses resultados para o médico dela e o médico vai ver que já ou não é necessário, ou é necessário diminuição. Lembrando que aqui também tem que mudar hábitos. Não adianta comer uma comida com muito sal, não ter prática de exercício físico. Mas nós temos muitos casos mesmo do uso da manta, principalmente associado com o Kenkobil, de você começar a regular a pressão arterial ali. E por fim, alguém perguntou para mim citar ali os médicos, né? Ah, Gustavo, cita os médicos ali para a gente poder falar. Eu vou dar algo melhor ainda para vocês, tá? Então eu vou compartilhar depois, aí alguém vai chegar até vocês através dos grupos. Quem não é nosso distribuidor, tá? Quem vai ser usuário dos nossos produtos, cliente, que já é uma maravilha, muito bem-vindo ao Mundo Fóton. Todo mundo tem acesso a esse canal aqui que eu vou compartilhar agora na minha tela. Peraí. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui e passar para cá. Isso aqui tá no YouTube, tá? É um canal aberto chamado KenkoCast, pelo Takashi Kozuka. Aqui, pessoal, são diversas entrevistas com profissionais da área da saúde, como alguém me perguntou ali, para citar. Então aqui vocês vão ter o Dr. Ícaro, como foi falado ali, que conheceu, Dr. Márcio Cume, Dr. Haroldo, tem doutora Neuza Ferreira, esteticista, são profissionais de várias áreas, acupunturista. Para quem conhece, aqui é o casal maravilhoso, aqui é o doutor Rafael, a doutora Jaqueline, também que participou.
Então o Takashi, ele dá o foco nesse canal dele com profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, Dr. Marcos Chaves aqui, ó, ele que tem uma ótima aula também falando na fisioterapia, tem mais de 8 aparelhos na clínica dele de fisioterapia. Dr. Carlos Ruas é um dos maiores profissionais de acupuntura do nosso país, dá aula, trabalha dentro de hospital com os equipamentos, enfim. Então aqui são várias aulas com profissionais da área da saúde, canal aberto no YouTube para quem gosta de muito conteúdo sobre as terapias, tá? E aqui também tem um outro canal no YouTube chamado Saber Saúde Science, tá? Esse aqui é um canal de uma fisioterapeuta, a doutora Joselisa Shinoda. Ela é especialista em fototerapia, por mais de 20 anos ela pesquisa sobre, e aqui ela vai falar bastante, né? Como que os campos eletromagnéticos funcionam no envelhecimento. Aqui é o Kencobio, né? Aqui os cremes da Kenkopato, né? Perguntas e respostas associado aos sticks. Então, uma grande parceira, o Kencobio na regeneração de tecidos. Ela vai explicar, alguém tinha falado ali sobre o sono e tudo mais. Então, aqui tem muitas aulas sobre fototerapia na maternidade. Então, muitas aulas para aberto para todo mundo assistir. Muito interessantes os conteúdos dela. E para quem é parceiro nosso, quando você se torna um distribuidor prata, você tem acesso ao encontro científico online, tá? E aqui vocês vão ver diversas aulas. Então aqui, ó, vou dar um play aqui rapidinho. Em odontologia, pela faculdade... Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Aqui é o professor Salgado. Emocionado e esqueço o nome dele. O professor Salgado fez uma pesquisa sobre fibromialgia em conjunto com o Kencobio, na Universidade Estadual de Pernambuco, tá? Então, 1 hora de aula dele sobre fibromialgia, o Kencobio, o Dr. Marcos Chaves, que eu soltei ali do fisioterapeuta, a doutora Joselisa para cicatrização, doutora Paloma, que foi utilizada ali para fonoaudiologia, doutor Márcio Cume, médico cirurgião, doutor Carlos Nogueira Pérez, espanhol, fez muitas pesquisas clínicas de foto, enfim, aqui é para quem já é parte do nosso negócio, também muito conteúdo. Então, se vocês que gostam da parte técnica, quer saber nome dos médicos, quer entrar nessa área, tem conteúdo aí, muito show. Aí pergunta, tem caso de catarata? Aí também tem os simpósios, tá? Aí são os simpósios online que a Kenkopato também disponibiliza online, que você pode adquirir, que é específico, vai ter sobre catarata. Aí você só tem que perguntar para o departamento de comunicação em qual simpósio que está os optometristas, tá? Aí eles compartilham contigo. Perfeito. Muito bem. Eu acho que é tudo isso, Maria Alice. Foi? Tudo isso, tudo isso. É fantástico ouvir vocês falar, e como você diz, né, Gustavo? Se deixar, a gente fica. Só mais uma, só mais uma. Sei que surgiram mais questões ali, que muitas outras fica na cabecinha da gente. Gente, anota, anota. Toda semana a gente está tendo encontros, tá? Aqui pelo Zoom, e vários encontros presenciais. Inúmeros deles, o Gustavo e o Simonei estão presentes, também o Dr. Rafael, a doutora Jaqueline. Então estejam antenados, a gente sempre coloca lá no nosso grupo Terapias esses posts para vocês ficarem ligados. Ai, é perto da minha casa. Veja como adquire o ingresso ou como que faz, já põe o endereço no GPS lá para ver e organiza para estar presente. Os eventos presenciais são maravilhosos. Eu já tive a oportunidade de estar em um aqui em Curitiba. Fantástico. Não percam quem puder, tá? Logo chega lá no Ceará, Fortaleza, logo chega lá, pessoal, tá bom? Mais uma vez, eu quero agradecer cada uma de vocês, cada um de vocês que esteve aqui presente com a gente na sala. Sem vocês, isso aqui não acontece. Sem essa busca por esse equilíbrio, por essa saúde, por esse envelhecimento saudável, não acontece. Então, muito obrigada por vocês tirarem esse tempinho, por vocês sentarem o bumbum aí e ficarem com a gente. Quem já tem produtos da Kenkopato, eu quero convidar, enquanto eu faço o fechamento, pega um produto, abra sua câmera, que a Adriana vai fazer uma foto bem bacana. Convido ali também quem queira mais fazer uma foto. Segura, põe essa flanelinha assim no rosto, faz um carinho aí de Kenkopato, uma coisa bacana que a Adriana vai fazer ali. Simonei, uma grande nova amizade aí, né? Cada vez a gente ouvindo e se falando mais. Muito obrigada também por, aí dentro da tua rotina, tirar um tempinho para vir com a gente. E Gustavo, é um encanto te ouvir, desde o dia que tive o privilégio de te conhecer, num dia frio, lá no shopping em Porto Alegre, mas nós fomos lá, a gente teve esse contato, essa oportunidade de conhecer você e o Simonei presencialmente, né?
E também foi a primeira vez que encontrei com o Dr. Rafael e com a Jaqueline, então foi um dia assim de muitas emoções. Agradeço a sua agenda, agradecemos a sua agenda e que em breve a gente possa aí estar fazendo muitos e muitos outros encontros. Muito obrigada, um grande abraço. Adriana, obrigada por nos apresentar aqui em Copato e vamos juntos aí buscar cada vez mais nossa saúde. Em breve a gravação sai lá para vocês, tá bom? Um grande abraço, uma salva de palmas aí para toda a nossa sala presente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Simonei. Obrigada, pessoal. E qualquer dúvida, chamem quem convidou vocês para estar aqui na sala, nessa aula. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. Obrigado obrigado. mais uma vez. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Valeu.